Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, está entre nós, mais uma vez nessa noite, a palavra de Deus, que o Senhor tem nos despertado. Uma passagem muito conhecida, de fato, cada linha que lemos, poderíamos passar horas estudando, analisando, entendendo a sabedoria de Cristo para com os homens, que ficou aqui registrado. Aqui nós temos, irmãos, de maneira muito resumida, um tempo em que Cristo se reúne com seus discípulos e confere a eles a condição de julgamento. Eles que assistiam, que participavam dos milagres, das boas palavras, das sábias palavras, de toda a boa obra que Cristo operava no meio deles, que eles pudessem testificar quem eles julgavam que ali estava com eles. Se era um homem, se era um profeta. E ali eles falavam que o que eles ouviam das outras pessoas é que Cristo era um poderoso profeta reencarnado, um homem que havia estado no livro que eles estudavam, dos antigos profetas do Velho Testamento, e que estava ali reavivado para operar obras e maravilhas. E ele pergunta então: mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro, irmãos, tomou a frente e falou: não, tu és o Cristo. E Cristo se alegrou com isso e abençoou Pedro e ordenou Pedro para uma boa obra na terra. E ali houve uma bênção especial sobre aquele homem. Imagine, irmãos, que nós fôssemos escolhidos de alguma maneira por Cristo como sendo o fundamento do Evangelho, do novo caminho. Foi isso que aconteceu com Pedro nesse momento. Significa que Cristo tinha comunhão plena com aquele coração
com aquela pessoa. O Senhor enxergava como era a mente dele, sabia da pureza do espírito, da alma, do coração dele. Por mais que ele pudesse ter palavras duras, mas o Senhor conhecia o coração dele. E depois desse momento, dessa bênção, o Senhor começa conversando com os discípulos, começa a compartilhar um segredo com eles, falando: olha, agora que vocês me reconhecem, eu preciso seguir adiante na minha missão e vou até Jerusalém e ali sofrerei, porque eu devo sofrer. E ali eu irei morrer, porque eu devo morrer. Das palavras que Cristo usou, ele deu esse recado. E Pedro, então, irmãos, ficou triste. Tinha acabado de ser abençoado, tinha acabado de receber uma unção, e ele recebe aquela notícia daquele que o abençoou, do Cristo. Ele chamou o Senhor de lado e começou a persuadir o Senhor, falar: não, isso não pode, isso não está certo, isso não deve acontecer. E nós entendemos, irmãos, que Pedro não fez isso por mal. Ele fez isso porque ele amou, porque ele estava amando Cristo de verdade. Mas o Senhor Jesus repreendeu naquele momento aquele espírito que estava em Pedro. Ali ficou consignado, irmãos, que Pedro, embora tivesse sido ordenado por Cristo, tivesse sido instituído por Cristo, ele continuava sendo homem, ele continuava sendo sujeito às paixões. E o Senhor tirou aquele espírito que estava sobre ele para que pudesse então ele seguir o caminho que estava determinado. E para nós vem essa palavra, irmãos, nessa noite, para nos relembrar essa passagem tão especial que aconteceu com Pedro, um homem que andou sobre as águas, um homem que viu o milagre, um homem que andou com Cristo, e ele passou por essa situação. E depois, quando o Senhor vai ser crucificado, ele vai negar Cristo de novo, ou vai negar Cristo por mais de uma vez, para provar que, ainda que a missão nas nossas mãos seja grande, nós estamos sujeitos a passar por alguma provação espiritual. E a palavra para nós, nesta noite, irmãos, é um alerta, é um despertamento. Porque, irmãos, quantos de nós temos a nossa vida, buscamos seguir os preceitos do Senhor nas nossas vidas, mas vêm algumas perturbações na nossa mente, vêm perturbações no nosso espírito. Quantos de nós, no momento que nós vamos dormir, vem alguma aflição de morte, algum espírito profetizando doença no meio da nossa família, profetizando desgraça na nossa casa, profetizando desgraça nos nossos negócios, no nosso emprego, na nossa igreja, na nossa irmandade. Então, a palavra para nós hoje é essa: para trás de nós, Satanás. Que nenhuma maldição esteja sustentada diante de nós por essa palavra. Que o Senhor possa te dar condição para repreender toda sorte de espírito. Porque se você, irmão, olha para o teu filho e profetiza uma doença, haverá doença na tua casa. Se você profetiza uma desgraça na tua família, haverá desgraça na tua família. Porque você está com o espírito ali profetizando, tem energia, tem força nas suas palavras. Mas hoje o Senhor desperta-nos para repreendermos toda sorte de maldição, que sobre a nossa casa só tenha profecia de benção, profecia de proteção. Pode teu filho, a tua filha estar perdido, pode a tua vida estar toda enrolada, para nós que estamos na igreja, para a nossa irmandade que nos acompanha pela internet, mas a palavra que sairá da tua boca é de proteção.
A palavra que sairá da tua boca é palavra de saúde. A palavra que sairá da sua boca é palavra de bênção na vida dos teus. Irmãos, Pedro, com todo o poder que ele foi empossado naquele momento, um espírito maligno se usou dele. E não se usaria de nós, num mau pensamento, numa palavra que a gente fala errado? Às vezes alguém pode falar assim, mas eu vou tanto à igreja, como que pode ter acontecido isso comigo? Você está vivo, está sujeito. Mas nós precisamos andar em comunhão com o Senhor e repreender toda sorte de mau espírito que vem sobre a nossa mente. Um mau pensamento, irmãos, falando, não vou conseguir. Um mau pensamento falando assim, está tudo perdido. Os irmãos, as irmãs, estão entendendo essa palavra, irmãos? Você está crendo no que o Senhor está mandando para nós? Você consegue entrar na comunhão do Espírito Santo para receber essa pregação? Hoje o Senhor quer nos despertar que ainda que venha o mau pensamento, ainda que venha uma vontade estranha, uma vontade de pecar, uma vontade de morrer, uma vontade de destruir, uma vontade de renunciar, o Senhor te fala, coloca para trás esses pensamentos, no nome de Cristo que morreu por você na cruz, para que a tua vida vá bem nessa terra. Como nós podemos proteger a nossa casa? Como nós podemos proteger a nossa mente? Com vigilância, irmãos, com comunhão. Então, a palavra nesta noite nos desperta, que sobre as nossas cabeças possa brilhar a luz de Jesus Cristo. Que sobre as nossas cabeças, sobre a nossa mente, no nosso coração, nós possamos expulsar toda sorte de espírito mau e que possa brilhar em nós a luz de Jesus Cristo. Cristo, irmãos, por onde passava, tinha libertação. Cristo, por onde passava, a morte saía da frente dele. E esse é o Espírito que precisa estar sobre as nossas vidas, sobre o governo das nossas decisões. Então, tudo que se afasta disso é procedência maligna e o Senhor repreende hoje no nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos nos libertar. Eu até gostaria de fazer um convite, num tempo que nós passamos por aflições nessa igreja, num tempo passado, nós estávamos agarrados na fé de Jesus Cristo, ainda mais, e não passava muitos dias que não houvesse unção no meio da igreja, não havia tempos em que a igreja se manifestava, se apresentava no altar do Senhor para receber uma oração de proteção, uma oração de libertação, e parece que isso se passou. Parece que a gente não faz mais isso. Então eu queria convidar aqueles que recebem essa palavra, que você precisa da proteção do Espírito Santo na tua vida, para que quando nós terminarmos a palavra, você venha à frente. O irmão João Marcos irá orar, é o servo de Deus que lidera sobre nós, e é o nosso Pai espiritual também. Ele irá orar pedindo proteção do Espírito Santo sobre nós, e nós iremos ungir a quem estiver aqui na frente, para que nenhuma sorte de espírito sobreviva na sua vida. Porque sobre a sua vida tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que passar disso é procedência maligna. Então que nós possamos sair dessa casa com vida e vida com abundância. Você vai sair daqui abençoado, você vai sair daqui ungido, você vai sair daqui consagrado. E quando você passar pela portaria, você pode pegar um azeite. Tá certo isso, irmão André? E você vai levar para a tua casa, você vai ungir os teus filhos, você vai ungir a tua porta, você vai ungir o teu instrumento de trabalho, e o espírito mau que ali estiver será expulso por 7 caminhos. Essa é uma palavra, irmãos, de despertamento. Quem crê, dá um glória a Deus bem gostoso. Glória ao Senhor, aleluia. Recebamos ela como vinda de Deus, e que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.